Uma vizinha me processou por barulho inexistente, e sua obsessão revelou um segredo sombrio. Câmeras escondidas capturaram 37 invasões ao meu lar, expondo uma teia de manipulação que abalou todo o condomínio. Entre chantagens e ameaças, uma senhora aposentada enfrentou a tirana do prédio. Prepare-se para uma história de coragem que vai te deixar em choque. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde você está assistindo. 3 da manhã. Uma batida violenta na porta. Sabe aquele momento em que você está num sono profundo e é arrancada dele como se tivesse levado um choque? Pois é, foi exatamente assim que começou o meu pesadelo com a vizinha do 302. Eu, uma professora aposentada de 68 anos que só queria paz depois de 4 décadas aturando adolescentes. Ela, o próprio demônio vestindo um conjuntinho de tweed e um sorriso falso. Sério. Quando me mudei para o condomínio Belas Colinas, o corretor falou que eu estava comprando tranquilidade para a melhor fase da vida. Ha! Que piada! O que eu comprei foi um ingresso para a primeira fila do Circo dos Horrores, comandado pela presidenta da Associação de Moradores. 15 anos no poder? Nem ditadores ficam tanto tempo assim. Tudo começou com um aquário. Sim, você ouviu direito. Um aquário. Não era uma bateria, não era um home theater potente, nem uma criação de hienas. Era um aquário de 50 litros, com 5 peixinhos dourados que nadavam pacificamente, enquanto uma bombinha fazia um zumbido tão leve que você precisaria de um ouvido biônico para escutar do apartamento ao lado. Mas para a dona Márcia do 302, aquele zumbido era aparentemente o som do apocalipse. Primeiro vieram as batidas educadas na porta. Dona Helena, será que a senhora poderia fazer algo quanto ao barulho? Estou tendo dificuldades para dormir. Eu, ingênua como uma criança no primeiro dia de aula, pedi 1000 desculpas e prometi verificar o equipamento. Chamei até um técnico. Ele disse que estava tudo normal, que o ruído era mínimo, praticamente imperceptível. Uma semana depois, as batidas na porta não eram mais educadas. A senhora está fazendo isso de propósito. Já avisei sobre esse barulho infernal. Tentei argumentar, mostrar que o som mal podia ser detectado. Ela bufou, virou as costas e saiu pisando duro. Naquele momento, eu deveria ter percebido que não estava lidando com uma pessoa racional. Mas sabe como é? 40 anos ensinando literatura me fizeram acreditar que diálogo sempre resolve. Que ingenuidade a minha, meu Deus. No mês seguinte, recebi uma notificação oficial do condomínio. Eu estava perturbando a paz com barulhos noturnos persistentes. Fiquei de queixo caído. Era como ser acusada de roubo quando você nem consegue abrir a própria caixa de remédios sem ajuda. Na reunião de condomínio seguinte, levantei a mão para me defender. 27 pares de olhos me encararam como se eu tivesse anunciado que iria montar uma boate no meu apartamento. Gente, é só um aquário, eu disse, sentindo as palavras tropeçarem na minha garganta seca. O técnico confirmou que o ruído é mínimo. Dona Helena, interrompeu o síndico, um homem careca e hesitante que parecia estar sempre prestes a se desculpar por existir. Temos várias reclamações. A Dona Márcia não consegue dormir há semanas. A tal Dona Márcia, sentada na primeira fila como a aluna exemplar que nunca fui, balançou a cabeça com uma expressão de sofrimento digna de novela das 9. Olhei ao redor buscando apoio, mas só encontrei olhares desviados ou expressões de reprovação. Naquele momento, me senti como nos meus primeiros dias na escola onde lecionei, isolada, invalidada e completamente sem aliados. Voltei para casa arrasada. Eu, que passei a vida inteira formando mentes, estava sendo reduzida a uma velha problemática que não sabia viver em comunidade. Olhei para o meu aquário, para os peixinhos dourados nadando alheios ao drama humano, e decidi que não desligaria a bomba. Eram seres vivos, pelo amor de Deus. Eles precisavam de oxigenação. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. Tinha ido ao supermercado comprar algumas coisas para o jantar. Quando voltei, algo estava diferente no apartamento. Aquela sensação estranha de que alguém mexeu nas suas coisas, sabe? Fui direto para a sala e ali estava, meu aquário desligado, os 5 peixinhos boiando inertes na superfície, mortos. Não havia sinais de arrombamento. Nada estava fora do lugar.
exceto pela bomba do aquário desconectada da tomada. O zelador jurou que ninguém pediu acesso ao meu apartamento. Como alguém teria entrado? Chorei a tarde inteira. Não pelos peixes, embora sentisse muito por eles, mas pela violação. Alguém tinha invadido meu espaço, meu refúgio. Liguei para minha sobrinha Júlia. Ela é advogada, dessas que usam terninho e salto alto e fazem os homens tremerem nos tribunais. Tia, isso não está certo. Tem algo muito errado acontecendo aí. Precisamos de provas. No dia seguinte, um técnico, um amigo da Júlia, instalou 3 câmeras discretas no meu apartamento. Uma na sala, outra no corredor e a terceira no meu quarto. Não me sentia confortável sendo filmada na minha própria casa, mas a Júlia insistiu. É temporário, tia. Só até descobrirmos o que está acontecendo. 3 dias depois, estava na casa da minha amiga Conceição jogando buraco quando recebi uma ligação da Júlia. Sua voz estava trêmula de raiva. Tia, você precisa ver isso. Agora. Quando cheguei em casa, Júlia já estava me esperando no hall do prédio com o laptop debaixo do braço e uma expressão que eu só tinha visto quando ela pegou o ex-namorado a traindo. Olha isso, ela disse, assim que entramos no apartamento, abrindo o computador na mesa da cozinha. O vídeo começou a rodar. Mostrava minha sala vazia. De repente a porta se abriu lentamente. E lá estava ela, Dona Márcia do 302, entrando no meu apartamento como se fosse a própria dona. Ela tinha uma chave do meu apartamento. Não podia acreditar no que estava vendo. A mulher andou pela minha sala, mexeu nas minhas coisas, examinou os porta-retratos, passou os dedos pelas superfícies como se estivesse verificando poeira. Depois foi até o aquário, que eu havia reabastecido com novos peixes, e olhou para ele com desprezo. Ela tirou o plugue da tomada, esperou alguns minutos observando os peixes começarem a boiar e então reconectou tudo antes de sair. Meu corpo inteiro tremia. Não era raiva. Era um misto de medo, indignação e uma sensação de vulnerabilidade que nunca tinha experimentado antes. Nem quando fui assaltada voltando da escola 10 anos atrás, senti essa violação tão profunda. Isso é só a ponta do iceberg, disse Júlia, rolando para outro vídeo. Neste, Dona Márcia estava no meu quarto, mexendo no meu guarda-roupa. Ela experimentava minhas echarpes caras, aquelas que trouxe de uma viagem à França anos atrás. Em outro vídeo, ela estava na minha cozinha, abrindo minha geladeira, provando meus doces. Tia tem mais de 10 vídeos em 3 dias. Ela está entrando aqui praticamente todo dia quando você sai. Mal tive tempo de processar aquilo quando a campainha tocou. Era um oficial de justiça. Eu estava sendo processada. Dona Márcia estava me processando por barulhos constantes que prejudicavam sua saúde física e mental. Ela pedia uma indenização de R$50 mil, R$50 mil, pela bomba de um aquário que mal fazia barulho. Era como ser multada por respirar muito alto. A absurdidade da situação era tão grande que comecei a rir. O oficial de justiça parecia constrangido, provavelmente achando que eu estava tendo um colapso nervoso. Talvez estivesse. Tia, isso é sério, Júlia advertiu quando ele saiu. Mas temos evidências agora. Vamos revidar. Revidar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Durante toda a minha vida, fui a pacificadora, a que evitava conflitos, a que acreditava no diálogo. Seja sempre a pessoa maior. Eu dizia aos meus alunos quando havia brigas. Mas agora eu queria guerra. Nos dias seguintes, as invasões continuaram. Júlia documentou tudo meticulosamente. Enquanto isso, o processo judicial avançava. Minha sobrinha fez algumas pesquisas e descobriu algo chocante. Esta não era a primeira vez que Dona Márcia processava vizinhos. Nos últimos 10 anos, houve pelo menos 5 casos semelhantes, todos resolvidos com acordos, porque as pessoas preferiam pagar a enfrentá-la. Ela é uma predadora, disse Júlia. Escolhe pessoas que parecem vulneráveis, idosos, pessoas que moram sozinhas, recém-chegados ao condomínio, pessoas que ela acha que não vão lutar. Mal sabia ela que tinha escolhido a pessoa errada desta vez. O condomínio Belas Colinas tinha uma tradição peculiar. O chá das 5, todas as quartas-feiras no salão de festas. Era uma reunião informal
onde os moradores conversavam sobre amenidades enquanto tomavam chá e comiam biscoitinhos. Eu nunca havia participado. Sou mais do tipo que prefere um bom livro à conversa fiada, mas naquela quarta-feira decidi fazer uma aparição. Quando entrei no salão, a conversa cessou imediatamente. 20 senhoras impecavelmente vestidas me olharam como se eu fosse um alienígena. Dona Márcia, que obviamente presidia a reunião de sua cadeira especial, sim, ela tinha uma cadeira especial, quase engasgou com seu Earl Grey. "Boa tarde, senhoras", eu disse, com o sorriso mais doce que consegui fingir. "Espero não estar interrompendo nada importante." O silêncio continuou por alguns segundos constrangedores, antes que a esposa do síndico, porque claro que eles eram um casal de puxa-sacos, se levantasse. "Dona Helena, que surpresa agradável. Junte-se a nós." Peguei uma xícara de chá e me sentei estrategicamente de frente para Dona Márcia, mantendo contato visual enquanto sorvia o líquido quente. Ela desviou o olhar primeiro. Pequenas vitórias. A conversa retomou lentamente, mas havia uma tensão palpável no ar. Eu não disse nada sobre as invasões ou o processo. Ainda não era hora. Apenas observei. E o que vi foi fascinante. Uma hierarquia clara, com Dona Márcia no topo e as outras mulheres orbitando ao seu redor como planetas ao redor do Sol. Algumas pareciam genuinamente admirá-la. Outras claramente a temiam. Depois do chá, fui abordada por uma senhora miúda chamada Clotilde, que vendia flores na lojinha do térreo. "Dona Helena", ela sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. "Precisamos conversar. Mas não aqui. Venha à minha loja amanhã cedo." Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar meu café, fui à floricultura. Clotilde estava regando algumas begônias, mas largou o regador assim que me viu. "Fecha a porta", ela pediu. Obedeci, intrigada. "Sei o que está acontecendo com a senhora. Não é a primeira vez que ela faz isso." "Ela quem?" perguntei, fingindo ignorância. "A Márcia." Clotilde revirou os olhos. "Ela fez a mesma coisa com a antiga moradora do seu apartamento. Reclamações de barulho, depois um processo. A coitada acabou vendendo por menos da metade do valor para se livrar do tormento." Meu coração acelerou. "E por que ninguém fez nada?" Clotilde deu uma risada amarga. "Meu bem, a Márcia praticamente manda nesse prédio há 15 anos. Ela tem sujeira de todo mundo. O síndico, ela sabe sobre o caso dele com a secretária, a dona Eunice do 501, a filha adolescente grávida que fez aborto. Ela coleciona segredos como quem coleciona selos. Saí da floricultura com a cabeça a mil. Então não era só paranoia minha. A mulher era realmente uma sociopata manipuladora que aterrorizava o condomínio inteiro. Nos dias seguintes formei alianças estratégicas. O porteiro noturno, seu Zé, começou a anotar todas as vezes que via Dona Márcia saindo do apartamento dela em direção ao meu quando eu não estava. Clotilde espalhou discretamente entre algumas moradoras confiáveis que eu tinha provas contra a presidente. Enquanto isso, as invasões continuavam. Chegamos a contar 37 entradas não autorizadas em 3 meses. E pior, a cada invasão, ela ficava mais ousada. Começou a levar pequenos objetos. Uma foto antiga dos meus pais, um souvenir de uma viagem à Grécia, um broche de pérolas que ganhei da minha avó. Coisas que ela provavelmente achava que eu não sentiria falta. Mas eu sentia e documentava tudo. No 4º mês desse pesadelo, Dona Márcia cometeu um erro crucial. Durante uma de suas invasões, ela derrubou acidentalmente uma estante pequena onde eu guardava alguns livros. O barulho foi alto o suficiente para chamar a atenção dos vizinhos. 3 moradores testemunharam sua saída apressada do meu apartamento. Um deles até tirou foto com o celular. Nessa mesma semana, durante uma verificação de rotina das câmeras de segurança do prédio, que Júlia solicitou como parte do processo, descobrimos que várias gravações haviam sido acidentalmente apagadas. Coincidentemente, eram todas de horários em que Dona Márcia havia entrado no meu apartamento. Alguém está ajudando ela, Júlia deduziu. Alguém com acesso ao sistema de segurança. Não levou muito tempo para descobrirmos quem. O zelador, seu Mauro. Um homem quieto e aparentemente inofensivo,
que trabalhava no prédio há mais tempo que a própria Márcia. Por que ele faria isso? A resposta veio da maneira mais inesperada. Era um domingo à tarde. Eu estava voltando do supermercado quando vi seu Mauro sentado sozinho no banco do jardim, parecendo devastado. Normalmente eu teria passado direto. Nunca fomos próximos, mas algo me fez parar. Tudo bem, seu Mauro? Ele levantou o olhar surpreso por eu estar falando com ele. Ah, dona Helena, seus olhos estavam vermelhos. Minha esposa o descobriu. Descobriu o quê? Sobre a dona Márcia. Sobre nós. Meu queixo quase caiu no chão. Ele e dona Márcia. Era como descobrir que seu hamster de estimação era, na verdade, um agente secreto russo. O zelador e a presidente, balbuciei. Não é o que a senhora está pensando. Ele rapidamente explicou. Não é isso. É pior. Ele engoliu em seco. Ela me chantageia há anos. Sabe sobre um erro que cometi no passado? Usa isso para me obrigar a fazer coisas, como dar cópias de chaves, desligar câmeras. Você deu a ela uma cópia da minha chave? Perguntei, tentando controlar a raiva. Ele assentiu, parecendo derrotado. Da sua e de mais uns 10 apartamentos. Sinto muito, dona Helena. Muito mesmo. Sentei ao lado dele, meu cérebro processando essa nova informação. Seu Mauro, você mantém algum registro dessas solicitações dela? Seus olhos encontraram os meus. Mantenho, sim. Um caderno com datas, horários, tudo. No começo era para me proteger, caso ela tentasse me jogar debaixo do ônibus. Depois virou um hábito. Toquei levemente no braço dele. Esse caderno, você estaria disposto a me mostrar? Ele pareceu considerar por um momento. Depois assentiu, lentamente. Estou cansado disso tudo, dona Helena. Minha esposa ameaçou me deixar se eu não acabar com essa história. E ela é tudo que tenho. Naquela noite recebi uma cópia do caderno de seu Mauro. Era uma mina de ouro. Anos de registros detalhados de todas as manipulações de dona Márcia. Chaves duplicadas, câmeras desligadas, até mesmo pequenos acidentes orquestrados para prejudicar moradores que ela não gostava. Era grotesco e fascinante ao mesmo tempo, como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Júlia quase teve um ataque quando mostrei o material. Tia, isso é ouro puro. Com isso podemos não só ganhar o processo, como reverter a situação. Ela pode ser processada por invasão de domicílio, furto, danos morais. A audiência judicial foi marcada para a semana seguinte. Eu estava nervosa, claro. Márcia tinha recursos, influência e, provavelmente, o respeito imediato da juíza. Afinal, ela se vestia e se portava como uma senhora respeitável da sociedade, enquanto eu, com meus cabelos grisalhos naturais e roupas confortáveis, parecia exatamente o que era, uma professora aposentada sem grandes pretensões. Mas eu tinha algo que ela não tinha, a verdade documentada. Enquanto a data da audiência se aproximava, algo fascinante começou a acontecer no condomínio. Pequenos gestos de solidariedade. Clotilde deixou um vaso de begônias na minha porta. Seu Zé, o porteiro noturno, sempre me avisava quando via dona Márcia saindo do apartamento dela em horários suspeitos. Até mesmo algumas das senhoras do chá começaram a me cumprimentar no elevador. A maré estava mudando. A tradicional festa junina do condomínio caiu 2 dias antes da audiência. Eu normalmente não iria. Multidões nunca foram minha praia, mas Júlia insistiu. É a oportunidade perfeita para mostrar que você não é a vilã nessa história, ela argumentou. Além disso, tenho uma surpresa planejada. A surpresa, descobri mais tarde, era uma apresentação de slides durante a festa, projetada na parede do salão. Inicialmente, eram apenas fotos antigas do condomínio, um passeio pela memória que fez todos sorrirem nostalgicamente. Então, sem aviso, surgiram imagens de dona Márcia entrando no meu apartamento quando eu não estava. Fotos dela experimentando minhas roupas, um vídeo dela desligando meu aquário. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para Márcia, que estava paralisada no meio do salão, uma taça de vinho tinto congelada a meio caminho da boca. O que significa isso? Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo de raiva. Júlia, que controlava a apresentação, sorriu docemente.
Apenas alguns registros interessantes que minha tia gostaria de compartilhar com a comunidade. Afinal, transparência é importante, não é mesmo, dona Márcia? O que se seguiu foi caos puro. Márcia tentou desligar o projetor. Quando não conseguiu, jogou sua taça de vinho no equipamento, manchando a parede branca. Começou a gritar que eu estava manipulando imagens, que era tudo mentira, que eu queria destruir sua reputação. Foi nesse momento que seu Mauro deu um passo à frente. Não é mentira, dona Márcia, ele disse, sua voz surpreendentemente firme. A senhora tem feito isso por anos, com a dona Helena, com a antiga moradora, com pelo menos mais 10 pessoas neste prédio. Outras vozes começaram a se juntar. Clotilde mencionou como suas plantas haviam sido acidentalmente danificadas após ela recusar-se a votar a favor de uma proposta de Márcia. Uma senhora do 5º andar relatou ter perdido joias após visitas inexplicadas. As comportas tinham se aberto. Anos de medo e silêncio estavam dando lugar a uma catarse coletiva. Márcia olhou ao redor, vendo-se pela primeira vez sem aliados. Seu rosto distorcido por uma mistura de raiva e pânico. Então, fez o que muitos bullies fazem quando encurralados. Atacou. Vocês são todos ingratos. Eu dediquei 15 anos da minha vida a este condomínio. Eu mantive a ordem, a disciplina. Sem mim, este lugar seria um caos. Vocês vão se arrepender disso. Ela saiu tempestuosamente, empurrando pessoas no caminho. O silêncio que se seguiu foi rapidamente substituído por um burburinho que cresceu em volume. Pessoas se aproximaram para me oferecer apoio, para compartilhar suas próprias histórias de intimidação, para expressar alívio por alguém finalmente ter tido coragem de enfrentar o dragão do 302, como alguns ironicamente a chamavam. A audiência judicial, 2 dias depois, foi quase anticlimática após o drama da festa junina. Júlia apresentou todas as evidências. 37 gravações de invasões, o caderno de seu Mauro, testemunhos de moradores. A juíza, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, observou tudo com uma expressão impassível. Márcia e seu advogado tentaram desacreditar as provas. Alegaram que as gravações haviam sido manipuladas, que seu Mauro era um funcionário problemático com rancor pessoal, que eu era uma idosa solitária em busca de atenção. Quando chegou minha vez de falar, senti um nó na garganta. Por um momento, voltei a ser aquela professora tímida do primeiro dia de aula, 40 anos atrás. Então, olhei para Márcia, sentada ali em seu conjuntinho perfeito, seu colar de pérolas, sua expressão calculada de vítima, inocente. E a raiva me deu clareza. Meritíssima, comecei. Sou professora aposentada. Passei 40 anos da minha vida ensinando jovens a respeitar uns aos outros, a resolver conflitos com palavras, a usar o diálogo como ferramenta principal. Mudei para o condomínio Belas Colinas, buscando tranquilidade para minha aposentadoria. Em vez disso, encontrei perseguição, invasão de privacidade e uma campanha sistemática para me difamar e me expulsar do meu próprio lar. Falei sobre o aquário, sobre os peixes mortos, sobre acordar todas as manhãs me perguntando se alguém havia entrado na minha casa durante a noite, sobre o medo constante, a insegurança, a sensação de estar enlouquecendo quando coisas mudavam de lugar sem explicação. Não estou aqui apenas por mim, concluí. Estou aqui por todos que foram silenciados por medo, por todos que venderam seus apartamentos abaixo do valor para escapar do assédio, por uma comunidade que merece viver sem medo de uma tirana que se esconde atrás de um sorriso e um conjunto de tweed. A juíza levantou uma sobrancelha, o primeiro sinal de emoção que demonstrou durante toda a audiência. Ela suspendeu o processo de Márcia contra mim imediatamente e ordenou a abertura de uma investigação criminal contra ela por invasão de domicílio, furto e falsificação de provas. Saí do tribunal me sentindo leve pela primeira vez em meses. Júlia me abraçou com força. Você foi incrível, tia. As consequências no condomínio foram imediatas. Uma assembleia extraordinária foi convocada e Márcia foi destituída da presidência da Associação de Moradores. O conselho, investigando as contas, descobriu desvios de verbas do fundo de reserva para melhorias que beneficiavam apenas o apartamento dela.
O sistema de segurança foi completamente reformulado, com controle rigoroso de chaves e câmeras. Nos corredores, Dona Márcia colocou seu apartamento à venda 2 semanas depois. Ninguém apareceu para se despedir quando o caminhão de mudança chegou. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado, libertando todos de um encanto maligno. Quanto a mim, mantive meu aquário, claro. Comprei novos peixes. Desta vez, escolhi algumas espécies mais coloridas e vibrantes. O zumbido suave da bomba, que antes era motivo de tanto drama, agora soa como música para meus ouvidos. Um lembrete de que, mesmo aos 68 anos, nunca é tarde para lutar pelo que é seu. O condomínio Belas Colinas passou por uma transformação. As reuniões da associação, antes dominadas por uma voz única, agora são espaços de debate genuíno. O chá das 5 continua acontecendo, mas agora inclui pessoas de todas as idades e estilos de vida. Eu compareço ocasionalmente, mais para manter os novos laços de amizade do que por amor à fofoca. Vários moradores me procuraram para agradecer, para compartilhar suas próprias histórias de intimidação, para expressar alívio por finalmente poderem viver sem medo. Uma senhora do 4º andar me chamou de heroína do condomínio. Exagero, claro, mas admito que me fez sorrir. Sei o que você deve estar pensando. Final feliz, hein? A justiça prevaleceu. Bem, mais ou menos. A realidade raramente é tão clara quanto gostaríamos. Os 6 meses de batalha me custaram. Noites sem dormir, saúde abalada pela ansiedade constante, a perda daquela inocência sobre viver em comunidade. Ainda me pego verificando se as portas estão realmente trancadas antes de dormir. Ainda olho pela janela quando ouço passos no corredor. Ainda sinto um aperto no peito quando vejo alguém que se parece com Márcia na rua. Mas ganhei algo que não esperava. A certeza de que, mesmo na minha idade, mesmo sozinha, ainda tenho força para lutar. A descoberta de que existem pessoas que se importam, que se arriscam pelos outros, que escolhem o certo mesmo quando é difícil. Ontem recebi uma carta. Era de uma jovem professora que acabou de se mudar para o apartamento que foi de Márcia. Ela escreveu para se apresentar e para convidar-me para um café. Mencionou que ouviu minha história e que se inspirou na minha resiliência e coragem. Resiliência e coragem, 2 qualidades que nunca imaginei que seriam associadas a mim, a tímida professora de literatura, que preferia a companhia de livros à de pessoas. Talvez a vida realmente comece aos 60, como dizem por aí. Talvez só então tenhamos vivido o suficiente para saber pelo que vale a pena lutar. Se tem uma lição que aprendi com toda essa história, é que o silêncio protege os agressores, nunca as vítimas. Que comunidades são reflexos do que permitimos que aconteça nelas, e que nunca, jamais, devemos subestimar uma senhora de cabelos grisalhos com um aquário e uma câmera escondida. Ah, e se por acaso você está assistindo a este vídeo e mora no condomínio Belas Vidas, no Leblon? Sim, aquele mesmo. Fale com a Clotilde da Floricultura. Ela vai te contar algumas histórias interessantes sobre a atual síndica. Algumas pessoas nunca aprendem, mas nós sim. Nós aprendemos. Se gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado quando eu postar a continuação. Como processei minha vizinha por danos morais e ganhei o suficiente para fazer uma viagem à Europa. Acredite, a segunda parte é ainda mais satisfatória que a primeira. E se você também tem uma história de vizinho do inferno, conta nos comentários. Adoro saber que não sou a única que já passou por isso. Somos uma comunidade de sobreviventes, de vizinhos tóxicos, não é mesmo? Um abraço e lembrem-se, tranque suas portas, instale câmeras e nunca, nunca confie em uma senhora de conjuntinho de tweed que sorri demais. Ah, e não se esqueça de comentar de onde você está assistindo. Adoro saber que minha história está alcançando pessoas de todos os cantos desse Brasil maravilhoso. Até o próximo vídeo.